Boa tarde, estamos iniciando a nossa live. Meu nome é Iris, estarei como mediadora desta live, né? Sou professora da Rede Municipal de Ensino há 13 anos, já estive na direção do Centro de Educação Infantil Renato Camargo Mendes e hoje atuo como chefe da seção de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto, Secretaria da Educação, juntamente com a Aline e com a Kelly, que também estão aqui presentes no suporte desta live, atuando no chat, com as perguntas, os slides. Também temos aqui a Beth, a Flávia e a Joyce, também dessa sessão, que estão aqui presentes. A live de hoje, né, ela partiu de uma necessidade trazida pelos gestores das escolas de educação infantil daqui de Ribeirão Preto, sobre algumas temáticas necessárias para os estudos e aprofundamentos dos TDCs, né? E com esse objetivo nós estamos aqui hoje. Nós teremos a participação do Henrique, que já tem feito um trabalho de formação com gestores e agora amplia aos professores, né? O Henrique Reis, ele é coordenador de educação inclusiva, hoje chefe de divisão da educação inclusiva da Rede Municipal de Ensino daqui de Ribeirão Preto. E nós teremos também, né, a nossa convidada especial, a professora doutora Cláudia Togashi, que é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é mestra e doutora em Educação também pela UERJ. O seu foco de investigação e seu trabalho esteve sempre muito voltado para a prática da educação inclusiva. No mestrado, né, o título da sua dissertação foi A Comunicação Alternativa e Ampliada e suas contribuições para o processo de inclusão de um aluno com transtorno do espectro do autismo, com distúrbios na comunicação. No doutorado, a sua tese teve como tema Currículo Funcional Natural, propondo práticas pedagógicas no atendimento educacional especializado. A professora Cláudia, ela é pesquisadora também do LATECA, o Laboratório de Tecnologia e Comunicação Alternativa, membro do ISAC Brasil, né, que é um capítulo, um braço brasileiro, né, da Sociedade Internacional de Comunicação Ampliada e Alternativa, que é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover o desenvolvimento da comunicação alternativa e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, com necessidades complexas de comunicação, que experimentam dificuldades significativas de se comunicar por meio da fala. É uma também, né, das organizadoras do e-book Manual de Orientação para Pais de Crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista, em tempos de isolamento social. Também professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e mãe de uma bebê de 1 ano e 2 meses, né? Assim, né, nesse formato, nós só temos a agradecer ao Henrique, né, ao chefe de divisão da educação especial daqui, que organizou e intermediou a presença da professora Cláudia aqui com a gente, que, como vimos pelo seu currículo, né, nós só temos a agradecer sua disponibilidade, professora, e presença em compartilhar todo o seu conhecimento e experiência com a nossa rede de educação. Já adianto nossa gratidão. Então, eu passo a palavra ao Henrique, que dará uma palavrinha com vocês, e depois estenderá a fala à professora Cláudia. Obrigada. Boa tarde, obrigado, Iris. Eu conheci a Cláudia quando ela veio para Ribeirão Preto, no Centro Hans Sullivan do Brasil, de Ribeirão Preto. Não só conheceu o trabalho do Centro Hans Sullivan, especialmente quanto à temática do currículo funcional natural, que ela desenvolveu no seu doutorado,
como também foi possível ela conhecer também um pouco da rede municipal de ensino, quando ela me acompanhou em visitas, né, a unidades escolares municipais, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. E foi a partir daí que a gente desenvolveu nossa amizade e que vem perdurando aí ao longo dos anos, consegue ser fortalecida quando tem um evento científico em comum, os congressos, etc. O último foi em São Carlos, em 2018, e aí cresceu essa minha admiração pelo trabalho da Cláudia, pela pessoa que ela é, e por isso, e diante da forma do acompanhamento e da formação continuada que venho fazendo com os professores e gestores da educação infantil, esse manual é um dos materiais utilizados no acompanhamento e formação. Então, nada melhor do que convidar a Cláudia e ela poder falar com a imensa propriedade que ela tem sobre esse manual e sobre o conhecimento, né, a vivência dela, que ela tem como professora da rede municipal do Rio de Janeiro, como profissional do atendimento educacional especializado e da formação em si que ela tem, o olhar que ela tem, o olhar que foi desenvolvido pela Kátia Walter, que foi orientadora da Claudinha, é minha banca também do mestrado, e é a pessoa com quem eu aprendi tudo que eu absorvi até hoje sobre comunicação alternativa. Então, a Claudinha é uma das discípulas da Cláudia, da Kátia, então fico muito feliz de podermos realizar esse encontro. E agora eu passo a palavra para a Cláudia, e tenho certeza que vai ser um ótimo encontro. Olha, pessoal, eu estava tranquila, aí vocês falam da minha filha e vocês falam da minha história, aí não tem como eu ficar tranquila. Tô aqui ficando nervosa. Primeiramente, agradeço o convite, agradeço o Henrique pelo contato, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha vivência, e é o que eu mais gosto de fazer, é compartilhar minha prática para que outros professores consigam também atender um pouquinho dessa demanda que é tão peculiar, né, que é a educação especial. E alguém pediu para eu avisar aqui que vocês podem fazer as perguntas pelo chat à vontade, que o pessoal vai estar lendo e respondendo. Eu combinei com a equipe que eu prefiro que me interrompam para fazer as perguntas à medida que forem surgindo as dúvidas, porque eu acho que assim fica mais dinâmico, porque fica só eu falando e eu, às vezes, me perco, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, obrigada a todos, e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue trabalhar hoje aqui. Claro, gente, que é muita coisa para eu falar em pouquíssimo tempo, né? O meu objetivo aqui, que o Henrique me convidou, era para falar um pouco desse manual, né, de orientação, como é que ele surgiu, qual foi a ideia dele. Só que eu quis estender um pouquinho mais e não só apresentar o manual, como também pegar algumas dicas desse manual que foi direcionado para os pais, para direcionar para os professores da rede, que no caso é a formação continuada para os professores, né? Então, pode passar, por favor. Eu vou primeiro apresentar, né, nós que fomos as autoras desse livro, desse e-book, né? Tem a minha colega Stephanie, que é minha parceira, foi minha parceira, né, no doutorado. Agora ela ainda está no doutorado e eu consegui sair, mas ela está lá ainda, firme e forte. E a Gabriela, que ajudou muito também a Stephanie no trabalho dela de pesquisa do mestrado e agora do doutorado. E agora a Gabriela também está no mestrado com a professora, não sei se ela é da professora Leila ou se ela é da professora Kátia. E eu, que já
já não estou mais, né, vinculada como aluna da UERJ, mas sempre no grupo de pesquisa, ajudando lá as colegas, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, e aí, gente, como é que surgiu essa ideia do e-book, né? Como vocês sabem, me falaram agora, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 2 meses, então, ano passado, no início da pandemia, eu não vivi nada dessa prática profissional nova, dessa loucura que foi esse ensino remoto. Eu estou voltando agora de licença maternidade, então eu estou pegando o bonde andando, o navio já partindo, tudo, tudo em movimento, porque para mim tudo é muito novo, né? Eu fiquei totalmente ausente das funções profissionais nesse período inicial de pandemia. Ah, tá. Minhas redes sociais, sim, pode. Eu não tenho muitas redes sociais profissionais, não. Estou respondendo aqui, mas tem meu Instagram, mas ele não tem muita coisa profissional, não. Vocês só vão ver minha filha mesmo. Bom, mas depois a gente coloca alguns contatos, sim, sem problema nenhum, tá? Eu vou até disponibilizar meu e-mail para quem precisar depois entrar em contato. Bom, então, e o que acontece? Eu não vivi nada disso. Eu estava reclusa, né, na minha casa, estava em lockdown. A gente no Rio de Janeiro também ficou um período bem longo de lockdown. E só que à medida que o lockdown foi decretado, inclusive as escolas foram fechadas e todo mundo teve que ficar recluso na sua casa, começaram a pipocar muitas dúvidas e muitas demandas de colegas, né? Primeiro os que estavam trabalhando vieram perguntar que os pais estavam angustiados e aflitos porque estavam com as crianças em casa e os colegas falando o que eu faço com esse pai, o que eu faço com esse aluno. E a gente viu uma mudança brusca na rotina, né? Tudo mudou, de todo mundo mudou, né? Se da gente mudou, imagina de uma criança que talvez não tenha plena noção do que está acontecendo no mundo, né? E aí eu comecei a pensar com a Stephanie, eu falei, poxa, Stephanie, a gente podia ajudar esses pais de alguma forma. A gente podia criar algum tipo de manual, alguma orientação, algum, sei lá, e a gente foi pensando num material que pudesse ajudar os pais nesse período de pandemia, porque aí era mais fácil eu orientar com o material pronto do que ficar falando a mesma coisa para todos os pais, porque vocês não têm ideia. Vieram muitas pessoas atrás de mim, da Stephanie, querendo ajuda. E a Stephanie, ela estava trabalhando, né? Ainda está trabalhando. E ela começou com o ensino remoto. Então, também as dúvidas estavam pipocando para ela lá no ensino remoto. Então, foi ficando angustiante para mim também. Eu falei, caramba, não é a primeira pessoa que veio pedir, não é a segunda. Então, a ideia surgiu desse turbilhão de necessidades e de ideias, tá? Pode passar, por favor. Bom, e aí como é que a gente organizou esse e-book, né? A gente fez uma apresentação da gente, uma apresentação desse manual. O primeiro tópico que a gente achou importante foi falar um pouco dessa rotina, né? Do uso da rotina, que eu vou explicar aqui mais para frente para vocês, tá? Depois a gente pensou em pensar com os pais, junto com os pais em casa, né? Como que eles poderiam organizar essas atividades pedagógicas em casa? Lembrando que a gente tinha sempre a noção e o discernimento de explicar para os pais que eles não eram os professores dos filhos, né? A função deles ali não era de passar o conteúdo pedagógico, porque isso cabe à escola, mas eles seriam os principais mediadores dessas crianças. Então, a gente teve o cuidado sempre de lembrar os pais que eles não têm essa obrigação, porque muita gente vinha falar assim, mas eu sou arquiteta, eu não sou obrigada a saber isso, isso, isso. Eu falei, não, mas você não é obrigada. Só que você tem que ser parceira do pai, então da escola, então você tem que saber como fazer para orientar a criança, né? Então a gente teve sempre esse cuidado. E aí entra a Stephanie com um trabalho maravilhoso que ela fez no mestrado, que é de incentivar a leitura, o uso do Proleca, que é um programa que ela criou para a leitura de crianças com autismo, tá? Essa parte, gente, eu não vou falar porque cabe a ela. Depois vocês podem convidá-la para uma live também, né? Vai ser ótima, porque ela é maravilhosa. E aí depois a gente colocou algumas referências, uns anexos que tem ali alguns cartões de comunicação que depois eu posso falar para vocês com mais calma também, tá bom? Pode passar, por favor.
Bom, e aí, tudo que eu vou falar agora, ele está um pouquinho explicado no e-book. Só que o e-book ele tem uma linguagem um pouco mais voltada para os pais. E como o Henrique pediu para eu dar uma apresentação para a rede, né, para os professores da rede, o público muda um pouquinho. Então, eu vou me distanciar um pouquinho da apresentação do e-book, né, porque eu já fiz a apresentação dele. O conteúdo é basicamente o mesmo, mas o público-alvo, como eu estou falando mais para os profissionais ao invés dos responsáveis, eu preparei uma outra apresentação, mas lá no e-book vocês também podem ter todas essas informações, tá? De forma mais organizada e direitinho, escrita, é mais fácil, tá bom? Bom, e aí eu pensei, como que a gente pode criar algumas estratégias, né, iniciais, porque é sempre muito difícil. Agora eu não diria que tanto, mas logo no começo, era sempre, quando eu comecei a educação especial, era muito difícil você receber uma criança com autismo na sua sala de aula, né? Era sempre um desespero, pelo menos aqui no município do Rio a realidade é essa. Caraca, chegou uma criança com autismo, tô perdida, o que eu faço? Me ajuda. Sempre era essa demanda, porque sempre traz um pouco de ansiedade para o professor e é normal a gente ter ansiedade com algo que a gente esteja um pouco ainda não está muito confortável, tá? Então, sempre eu falo a mesma sugestão para o professor quando eles vêm me pedir ajuda, né? Claro que não é fácil e não é rápido e não é tão instantâneo assim, mas essas são as estratégias que a gente pode começar a pensar para que o trabalho funcione, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falo para os professores é sempre assim, gente, cria um vínculo com esse aluno, é a primeira coisa. A gente nunca começa a interagir, a conversar e a buscar pessoas que a gente não conhece, né? A gente sempre busca interagir, brincar, conversar com quem a gente já está acostumado. Claro que tem umas pessoas que já são mais fáceis, sentam ali, começam e tudo, mas nem todas são assim. Então a gente precisa criar um vínculo, né? Quando a gente cria um vínculo, a gente começa a perceber algumas características dessa criança. Então, deixa o aluno chegar na sala, deixa ele explorar o ambiente, explorar a escola, né? Se a gente já chegar falando, não pode entrar aí, não pode fazer isso, sempre não, a escola vai ser um ambiente chato, a escola vai ser um ambiente que não é legal. Então a gente precisa permitir, claro que dentro das limitações, eu não vou deixar o menino subir na janela para ver como é que é lá em cima da janela, né? Tem os limites, mas a gente pode deixar ele explorar o espaço, sabe? É tão triste quando eu chego numa escola e a diretora fala assim: fechei todas as portas, porque ele queria entrar em todas as salas. Eu falei, mas gente, sabe, qual é o problema dele entrar na sala e explorar as salas, sabe? Claro que tudo tem um contexto, você não vai sair liberando tudo para ele. Mas um diazinho, ele chegar na escola, conhecer o espaço, conhecer o ambiente, não é isso que a gente faz quando a gente está entrando num lugar novo. Então a gente deixa criar esse vínculo, ele conhecer os colegas, ele conhecer a turma. Vocês se permitirem saber quais são os interesses dessa criança, né? Se eu estou recebendo um aluno, o que esse aluno gosta? Ele é mais ligado na parte do computador? Ou ele é mais ligado nos jogos? Ou ele prefere brinquedo? Então a gente tem que conhecer esse aluno, tá? Em seguida, a gente tem que pensar nesse PEI. Eu não sei como é que chama em Ribeirão Preto, se é PEI também. Aqui no Rio, o plano educacional individualizado do aluno a gente chama de PEI. Eu vou sempre falar PEI, mas se vocês quiserem usar o nome de vocês usem o termo, tá bom? Aqui também é PEI. É PEI? Então tá ótimo. Bom, então a gente tem que pensar nesse PEI, né? Como é que vai ser planejamento desse PEI? Como é que eu vou organizar? Tudo tem que partir de um planejamento. A gente não faz as nossas ações sem planejar. Certo? Eu sei que é chato, é um documento que às vezes é mais burocrático, mas ele é fundamental para nortear a nossa prática, tá bom? E aí, pensando nisso, a gente então faz um quadro de rotina. Esse quadro de rotina, ele é fundamental para acompanhar as atividades no atendimento, né? Seja numa sala de recursos, numa turma regular, a gente precisa de uma rotina. Por quê? Crianças com autismo, eles têm mais facilidades de compreender quando tem uma leitura visual, né? Leitura de imagem, leitura de figuras. Então, as imagens facilitam a compreensão dele. E quando a gente expõe isso numa rotina, facilita. Daqui a pouco a gente vai entrar em cada uma desses itens aí, tá? Só estou falando mais assim, geral para depois entrar no específico.
Além disso, ele precisa também de atividades pedagógicas adaptadas para ele, né? E, por fim, estabelecer uma comunicação com esse aluno, principalmente os alunos que não são oralizados, né? A criança com autismo que não tem a fala, a compreensão torna-se mais difícil ainda, por conta das características do autismo. Ele já tem uma certa dificuldade, resistência, não tem muito interesse em interagir com o outro. Alguns sim, mas a maioria nem sempre. Então, quando ele ainda não tem a fala, não apresenta a fala, pode dificultar ainda mais esse processo. E a comunicação entra, então, como uma estratégia de ensino também. Não de ensino, mas de relação, de interação, tá bom? Pode passar. Bom, e aí, como eu já falei da rotina, eu vou falar aqui para vocês, mas eu trouxe aqui algumas partes mais teóricas, que é só para dizer em quem eu me embaso quando eu falo, né? Não tiro tudo da minha cabeça, até porque minha cabecinha hoje em dia não está valendo muita coisa. Bom, então quando eu falo de rotina, né? Eu trago aqui alguns autores que eles definem, né, a rotina. A construção e apresentação da rotina para a criança, ela tende a ajudar a se concentrar nas atividades e auxilia na compreensão de conceitos necessários para o seu desenvolvimento e autonomia. A rotina nada mais é do que uma organização do que vai acontecer no dia a dia da criança naquele dia, das atividades da criança naquele dia. E na educação infantil é muito comum ver isso, né? As professoras de sala de aula, elas já têm o hábito de fazer a rodinha, de fazer a rotina e dizer tudo o que vai acontecer naquele dia. É uma pena que as professoras do ensino fundamental percam esse hábito, porque ele é fundamental. Tem professoras que, como eu fazia, colocava do lado do quadro tudo o que ia acontecer, e isso dava uma acalmada na turma também. Então, se para eles funcionam, para a criança com autismo também funciona. Só que com algumas, né, eles precisam de algumas adaptações, por exemplo, o uso de imagens, que vai facilitar essa rotina, tá bom? A rotina deve ser apresentada para a criança no início da aula, com uma organização cronológica clara das atividades planejadas. O professor deve ter o cuidado de acomodar a mesma na primeira fileira ou mais próximo possível do aluno, para se certificar que ele vai realmente prestar atenção, certo? Pode passar, por favor. Bom, então, nessas rotinas interativas é que a criança ela começa a dar sentido à forma de linguagem e de compreender os comportamentos comunicativos usados em cada interação social. Então, vamos supor que uma criança não tem fala, né? Ela não consegue oralizar, mas ela está acostumada já a usar esse painelzinho de rotina aí, sabendo de tudo que vai acontecer com ela no dia a dia. Olha o que aconteceu com um aluno meu. Ele chegou um dia cansado, meio irritado, nervoso, porque a mãe disse que estava fazendo um monte de terapia, não deu tempo de chegar em casa, então ela levou assim mesmo, desse jeito, para a escola. E aí ele estava nervoso. Eu falei, Gabriel, por que você está nervoso? Vamos fazer atividade. E aí ele estava nervoso, só que ele não conseguia falar o que ele estava nervoso, né? E ele viu o painel de rotina todo arrumado, porque sempre quando ele chega na sala já está organizado para recebê-lo. E aí ele viu o painel de rotina, parou e olhou. Eu falei, isso é a sua rotina, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí ele, na hora, apontou para o cartão. E isso sem um trabalho inicial de comunicação alternativa, mas ele já estava sabendo o que estava acontecendo ali com o uso daquela rotina, né? E ele apontou para comer lanche, que a gente sempre lancha depois das atividades, a gente costuma lanchar. Aí eu falei, isso, lanche. Mas não está na hora do lanche. Aí ele continuou apontando para o lanche. E aí eu signifiquei aquele comando dele, né, aquele gesto dele, eu falei, tá, você quer lanchar agora então? Aí a mãe, pois é, professora, é porque a gente estava na rua, não deu tempo de comer, ele deve estar nervoso, com fome. Ou seja, o painel de rotina, que no caso era usado para ajudar a organizar os atendimentos do aluno, serviu para comunicação também, né? Então, no caso aí, ele apontou para comer. Aí eu desci com ele, fui na cantina, fui no refeitório, pedi um pratinho de comida e ele comeu, depois subiu e terminou a atividade. Se não tivesse disponível essa rotina, essa forma de comunicação, né, para ele expor o que ele estava querendo, talvez ele ia ficar mais irritado, eu não ia conseguir produzir nada
e ia ter essa dificuldade com ele, tá? Bom, as rotinas, elas podem ser agrupadas em diversas categorias, né? Dependendo do contexto, de como vai acontecer. Por exemplo, a gente pode colocar ela no banheiro, então a gente coloca uma ordenzinha do que ele tem que fazer ali no banheiro. Ele vai lavar a mão, então tem que abrir a torneira, botar o sabonete, fechar a torneira, secar a mão, jogar o papel no lixo, tá? E essa também é uma forma de rotina, a gente chama de rotina também. Tem gente que chama de outra coisa. A minha colega chama de outra coisa. Só que eu esqueci como é que chama. Enfim, mas a rotina maior, ela serve para isso, então, para organizar, tá? E aí, pode passar, por favor. Eu tenho também algumas dicas aqui de como é que a gente pode fazer essa organização dessa rotina, né? Para usar esse painel. Eu chamo de painel, tá? Mas tem gente que chama de quadro, de rotina, tem gente que chama de telhadinho, né? Eu ensinei a fazer, eu ensinei as professoras do município do Rio a fazerem a rotina nesse plano inclinado, né? Algumas chamam de telhadinho de rotina. Enfim, o nome cada um dá. A importância é a função que ela tem, tá bom? Sempre leve o painel de rotina para perto do aluno, para ele entender a ordem das atividades. Tem gente que pega o painel, solta o cartão do painel e leva só o cartão para o aluno, sem contextualizar, sem organizar, sem ele saber em que ordem está acontecendo a situação, talvez não faça tanto sentido para ele, e aí a função se perde um pouco. Então, a gente sempre vai levar o painel junto ao aluno para que ele consiga fazer essa percepção do que está acontecendo. Por exemplo, o aluno, na rotina, estava escrito que era para brincar, depois guardar o brinquedo para sentar para fazer atividade. E aí ele estava brincando. Ele não quer parar de brincar. Claro, vai ser simples assim, a gente mostra para ele que está na hora de parar e ele para e vai bonitão. Não, não é assim. Às vezes eles pegam um painel, jogam longe, porque eles não querem saber disso, eles não querem saber de regras, né? E aí eles jogam um painel longe e a gente que se vire. Mas eles tendem a aceitar melhor com o tempo, tá? Nem tudo é de primeira e nem tudo é tudo muito difícil. Tem o meio termo também que acontece às vezes aí. Então, a gente pega sempre o painel, leva para ele e fala, olha, agora a gente terminou a hora de brincar, está na hora de guardar o brinquedo. E vai apontando para a figura e mostrando o que aconteceu agora e o que vai acontecer depois, para ele organizar a ideia e o pensamento dele e saber as sequências da ordem, né, das atividades, tá bom? Se a gente levar o cartão solto e mostrar para ele guardar, talvez ele entenda e não queira fazer, ou talvez ele não entenda. Se ele souber que está dentro de uma sequência, facilita, tá bom? Fale sempre com o apoio dos cartões. Então, se eu estou assim, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. Mas para ele tem essa dificuldade de compreender ou de vocabulário, se a gente mostrar o que é guardar e mostrar o cartão de guardar junto, facilita, tá bom? Aguardar essa resposta do aluno, né, que a gente já sabe, não adianta ficar, vamos, guarda, 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 guarda. A gente precisa aguardar e ver o que ele vai fazer de resposta ao nosso comando, tá bom? Manter a calma, ser paciente. Então, se ele pegar o cartão, meu aluno pegava o cartão, amassava na minha frente assim e jogava no lixo. E aí eu pegava o cartão do lixo, desamassava e falava, então, Gabriel, né, agora que você já se organizou, vamos guardar o cartão, vamos guardar o material, vamos guardar as coisas. Então, a gente não adianta perder a calma. Isso eu estou vendo com a minha filha, na verdade, né, que não adianta nada perder a calma, perder a cabeça, que a gente não evolui muito. Então, a gente tem que manter o máximo a calma possível, tá bom? Cláudia. Oi. Vamos aproveitar esse momento que você falou da rotina, né? E surgiram algumas questões aqui no chat. Assim, as professoras têm comentado da importância da rotina, muito interessante os painéis, né? As figuras informativas. Nós já utilizamos na educação infantil, muito interessante a sua fala disso se estender também no ensino fundamental. Obrigada, né? Para a gente que também está pensando nessa transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental. Mas uma das dúvidas, né, que a Raíssa, uma das professoras, trouxe para a gente, é que se sair fora da rotina pode atrapalhar o aluno a não querer cumprir essa rotina, né? E uma outra professora também pergunta, né, se essa rotina causaria algum tipo de ansiedade na criança por estar envolvida com tudo muito certo, tudo muito dentro de um horário, né? Essas são as questões mais com relação à rotina.
Sim, na verdade, então, a rotina, ela é, na verdade, ela que organiza, né? Então, e a rotina não é uma coisa fixa, fechada, não é certo? A gente não precisa ter um horário, a gente precisa ter uma organização. A gente pode combinar as coisas na rotina também. Tudo é muito flexível, não precisa ser nada muito duro, esturricado, preso. Por exemplo, olha como é que a rotina pode ajudar. Tem uma escola que a quadra, ela fica do lado de fora. Então, quando chove, não tem educação física. Mas tem um garoto que gostava muito de educação física. E ele sabia que todo dia, na terça-feira, quando ele chegasse à escola, ele já ia direto para a quadra porque tinha educação física. Mas estava chovendo. E aí, no dia, ele ficou nervoso, na chuva, irritado, porque era dia de quadra, era dia de quadra. Então, ele tinha que estar na quadra. Para explicar para esse aluno que não era para ir na quadra porque estava chovendo, foi uma luta. E aí, na próxima vez, eu falei assim: vamos levar então na terça-feira, toda terça-feira a gente já leva na hora da forma dele, da fila, o painel para ele segurar na entrada. E aí, quando ele se organizar e ver que está chovendo, então a gente colocou um cartão de chuva e um de quadra riscado, do tipo, não tem quadra porque está chovendo. Ele olhou para a quadra, olhou para a chuva, olhou para o cartão e foi para a sala. Então, ao invés de criar uma ansiedade, muito pelo contrário, diminuiu essa ansiedade, ele compreendeu melhor e ajudou ele a se organizar para ele entender que não é dia de quadra porque está chovendo. Outro caso também, aqui vocês sabem, né? Flamengo faz muito barulho, porque todo mundo é flamenguista nesse mundo. E aí tem muitos fogos. E fogos para algumas crianças são terríveis, né? Para cachorro também. E aí um garoto morava embaixo de um bar. Acima de um bar, desculpa. O bar ficava embaixo do prédio. E quando tinha jogo do Flamengo, era muita algazarra, era muita barulheira. E aí ele não dormia, os pais não dormiam, porque ele ficava irritadíssimo, gritava, entrava sei lá, desespero e ficava nervoso. Só conseguia acalmar quando já não tinha barulho, que aí já era, sei lá, de madrugada e dormiam muito mal. Então eu criei um cartão do Flamengo e coloquei na rotina dele. E aí, quando ele acordava, o pai falava: olha, filho, hoje é dia de jogo do Flamengo. Vai ter barulho, vai ter fogos e vai ser difícil. Mas o que eu estou fazendo aí? Eu já estou preparando ele para o que está acontecendo no dia que vai ser difícil. E aí o aluno, ele ficava mais calmo. E aí eu falei para o pai: e aí, pai, funcionou no dia seguinte, né? Ele, professora, ele foi para o quarto, tampou o ouvido e ficou lá no quarto. Ou seja, ele já estava se organizando, sabendo que ia ter esse jogo. E isso tudo faz parte da rotina, né? Eu estou falando da rotina na escola, mas no caso dele, a rotina para casa foi fundamental também. Eu não sei se estou respondendo as perguntas, mas é que eu vou me lembrando de coisas do exemplos do dia a dia, e aí eu não sei se eu respondo com exemplos se facilita. Está Mas, sim, Cláudia. mas a Muito bom rotina seus não exemplos. torna o adulto ansioso, não, muito pelo contrário. Imagina você saber que você está trabalhando e amanhã você vai ter que ir para um lugar que você não sabe para onde que é. Você não fica mais nervoso? Do tipo, será que eu vou ter que pegar ônibus? Será que eu vou ter que pegar trem? Será que eu vou ter que pegar metrô? Aí eu não sei se tem essas condições, mas aqui no Rio é assim. E aí eu falo assim, pô, para qual escola que eu vou amanhã? Se eu já tivesse um cronograma e um calendário todo organizado, eu já ia falar, bom, amanhã então eu vou para Copacabana, na escola tal, eu vou usar o meio de transporte tal, 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 e chegando tal hora eu consigo chegar lá. Então, eu acho que no caso, a rotina, ela nunca, né? Eu não posso dizer que nunca, mas ela não tem de prejudicar o aluno, mas facilitar sempre e organizar, tá bom? Agora, claro, o problema não é a rotina, é a mudança da rotina ou a quebra da rotina. Aí sim é que pode causar um certo prejuízo, né? O combinado era fazer isso, e aí de repente muda tudo. Aí sim, aí causa um pouco de transtorno e prejuízo. Mas tem que pensar em estratégias para a gente reverter ou diminuir essa mudança, essa ansiedade, essa combinação que vai, né, se desorganizar, tá bom? E reorganizar. Certo, Iris? Mais alguma pergunta ou por enquanto podemos seguir? Certo, ok, podemos seguir. Teve até um dos professores por aqui que colocou, né, que essa rotina também seria muito interessante em casa, e você já trouxe, já falou para a gente. Sim. Em casa, Obrigada. eu sugiro às mães de usar ou o mesmo painel da escola, com outros cartões significativos para casa, né, para o vocabulário do ambiente de casa, ou então tem mãe que coloca na geladeira também, né?
Tem mãe que coloca o ímã na geladeira usando aquele verso dos ímãs de farmácia, de padaria, enfim. Coloca o cartão no verso e cola na geladeira e organiza de acordo com o que vai acontecer. Eu já tô criando, vou até mostrar para vocês aqui, não era para mostrar não, mas eu tô fazendo um aqui para minha filha, tá vendo? A minha filha tem 1 ano e 2 meses e ela tá atrasada na linguagem, ela tá com uma dificuldadezinha, e eu já tô fazendo para ela também, ó. Então eu vou usar em casa, sabe? Eu vou criar alguns cartões para ela já ir sabendo, já aumentando o vocabulário dela. Isso aí é doideira da mãe, mas tudo bem, vamos seguir. Então, a rotina ela tem essas funções de orientar, organizar e direcionar um trabalho no dia a dia, tá? A gente tem que pensar também numa estratégia de rotina que pode ser muito interessante, antes de passar do slide, mas pode deixar ele aí, não tem problema não. Eu vou falar só o último exemplo. Ele serve também para ajudar o aluno a se organizar na escola. Eu tenho um caso de uma professora que veio falar para mim que o aluno, ele gritava muito na sala de aula. Ele chegava na sala e gritava. Aí o que a professora fazia? Tirava ele da sala porque ele atrapalhava os outros colegas, né? Então, sempre quando ele gritava, ele era tirado de sala. E para onde que ele queria ir? Para o parquinho. Então, o parquinho virou um prêmio. Cada vez que ele grita, ele ganha o parquinho. Aí eu falei para ela, mas essa ideia está totalmente confusa na cabeça dele. Quer dizer, então, que se eu gritar, fazer um comportamento, né, inadequado, inapropriado, eu vou ganhar o parquinho e eu vou ficar um tempão no parquinho? Então, eu falei para ela, será que é isso mesmo que a gente tem que organizar e orientar o aluno? E aí ela, mas eu não sei mais o que fazer, ele só grita, a professora não quer mais ele na sala, o que eu faço? Aí eu falei para ela, vamos organizar a rotina de modo que ele entenda que ele pode sim ir para a sala, mas tem momentos que ele pode ir para o parquinho, mas tem momentos que ele precisa ir para a sala. Então, o que a gente criou? Vários cartões de sala, e aí na sala na verdade eu não coloquei sala, eu coloquei a foto da professora da sala, né? Que ele vai estar em contato com a professora da sala, e coloquei um monte de cartão de parquinho. E aí eu alternei, parquinho, sala, parquinho, sala, parquinho, sala. Aí ela, mas como é que eu faço isso, Cláudia? Aí eu falei para ele, você vai mostrar para ele, olha, agora a gente vai ficar no parquinho, mas depois a gente vai voltar para a sala. E aí ele ficava no parquinho no tempo que ele ficava, era um tempo bem grande para poder ele distrair e fazer o que ele gostava de fazer no parquinho. E quando a gente tirava ele do parquinho, a gente mostrava, ó, o parquinho agora acabou e agora a gente vai para a sala. Obviamente, gente, quando ele ia para a sala, ele gritava. E a professora da sala, mas ele vai ficar gritando esse tempo todo? Eu falei, vai, porque ele vai entender que está fazendo parte do planejamento dele. Aí ele gritava, aí ela, ó, mas agora não está na hora de sair. E ele gritava, agora é hora de ficar na sala, vamos ficar na sala. E ele foi vendo que não adianta ele ficar gritando, porque o tempo do parquinho é quando ela determinasse e mudasse o cartão para o parquinho. E aí ele foi para o parquinho. Depois ele ficou brincando no parquinho. A hora que acabou o parquinho de novo, voltou para a sala. E ele gritava, e ela, olha, não está na hora do parquinho, agora está na hora da sala. Com o tempo, gente, o que isso foi acontecendo? Ele foi vendo que não adiantava gritar, porque tinha um planejamento e o horário da sala era o horário da sala, ele tinha que manter na sala. Ele só sairia quando virasse a atividade para o próximo, que era o parquinho, e isso ia diminuindo, então, a ansiedade dele. Aí ele viu que não adiantava gritar, porque o tempo dele era o tempo do painel de rotina, ele foi aceitando mais. E ele foi vendo o que tinha na sala de possibilidades. Já que eu não posso ir para o parquinho, o que eu posso fazer dentro da minha sala? E aí ele começou a interagir melhor com o espaço da sala de aula dele. E com isso, não só isso aconteceu, como o tempo de permanência na sala foi aumentando e a estratégia do parquinho foi diminuindo. E isso, gente, não demorou nem um mês, sabe? Assim, coisas de semanas, ele já estava entendendo, parou de gritar, mas ele já foi entendendo que era para ele alternar o horário do parquinho e o horário da sala, porque estava virando prêmio o parquinho. E não é um prêmio. O parquinho é um momento também da rotina da turma, né? Então ele tinha que entender isso. Eu estou dando muito exemplo e estou atrasando toda a minha fala. Não sei o que isso vai acontecer. Vamos lá. Então a gente precisa planejar. Tanto usar como estratégia, usar como planejamento, tá? Isso é importante, usar o painel de rotina.
E outra coisa que as professoras aqui no Rio costumavam fazer muito, e eu não gostava, elas usavam a rotina como estratégia para alfabetizar ou para ensinar alguma coisa. Mas, na verdade, gente, a rotina é para organizar o aluno, é para ele perceber o lugar que vai acontecer cada atividade. A gente não precisa alfabetizar usando a rotina, tá? Porque tem gente que acha que os cartões de comunicação, eles são cartões de alfabetização. E não é bem isso. É para mostrar o que é para fazer, né? Não é para a gente tentar. Aí ela pegava o cartão, por exemplo, estava na hora de comer bolo, né? Ela pega o cartão do bolo e fala: bolo. O que está escrito aqui? Bolo, bolo. Aí o aluno perdia totalmente a atenção no cartão, porque ele falou assim: pô, esse cartão ficou chato, né? Um cartão que podia me mostrar que era hora de comer bolo, tá ficando um saco, porque ela tá tentando me ensinar a ler e a escrever usando um cartão que não é para essa função. Cada função tem o seu momento, cada hora cada coisa numa hora, entendeu? Então, às vezes, a gente acaba passando dos limites do que é para fazer, qual é o objetivo. Claro que se ele quiser aprender a alfabetizar, a ler, usar os cartões, vai facilitar, isso eu não tenho dúvida. Tem até pesquisas e estudos que já estão mostrando que os cartões estão favorecendo também na alfabetização. Só que o objetivo maior da rotina é para a organização do aluno, tá bom? Eu estou falando muito, se vocês quiserem me cortar, vocês me cortem, tá? Bom, e aí como é que a gente pode pensar em atividades pedagógicas, né, para essas crianças? Primeira coisa, pode passar. A gente recebe o aluno e a gente fala: caramba, e agora? Recebi o aluno. O que eu trabalho com ele? Como que eu trabalho com ele? O que eu ensino para esse aluno? E o pior de todos, que eu não vou entrar nesse mérito porque chove muita informação, muito comentário. Como que eu avalio esse aluno? Mas tudo isso faz parte de um documento que a gente sabe, né? Pode passar. Por onde que a gente começa? Que chama... Pode passar o slide. E isso chama PEI, né? Que vocês já sabem. Então, essas perguntas todas, o PEI tem que responder, tá? O PEI serve para isso. Ele é um instrumento, né? É um documento do aluno que ele serve para elaborar, implementar, avaliar todas essas adaptações que a gente está fazendo. A gente se respalda no PEI para a gente seguir com a prática pedagógica do aluno, tá? Eu não vou discutir mais isso porque eu quero dar ênfase em outras coisas, mas não posso deixar de passar em branco o PEI, porque o PEI ele é fundamental, é ele que norteia todas as ações que a gente faz com o aluno da educação especial, tá certo? Pode passar, por favor. Tem alguém perguntando se tem um tempo adequado para cada atividade lá na hora da rotina. Não, não tem. Inclusive, às vezes a atividade pode demorar 2 segundos. Tem um aluno, por exemplo, que ele não consegue sentar e fazer de jeito nenhum. O que a gente faz? Essa atividade, vamos supor, tem 3 itens, né? É para formar a palavra do nome, é para formar o nome dele. Então, ele não dá conta nem de fazer uma letra, né? Porque ele é muito nervoso, ansioso, foge do lugar. Olha eu aí já fugindo de assunto de novo. Bom, aí o que a gente faz? Ele tem que cumprir com a tarefa que é escrever o nome dele. Então, o Matheus tem que escrever o nome dele todinho. Só que são várias letras e ele não consegue se organizar para fazer tudo isso de uma vez. Não tem problema. A gente coloca atividade, brinquedo, atividade, brinquedo, atividade, brinquedo. É uma estratégia. Por quê? Vamos lá, Matheus, tem que colocar sua letra M. Aí ele é muito nervoso, muito ansioso. A gente consegue finalmente sentar o Matheus. Sentou o Matheus, vamos fazer letra M? Ele vai, pega a letra M e cola na atividade a letra dele. Muito bem. Aí ele já ficou nervoso. Olha, muito bem, você cumpriu com a atividade. Vamos agora pegar o brinquedo. Alterna com um pouquinho de um brinquedo do interesse dele. Isso eu estou falando para educação infantil, primeiras séries iniciais, né? Claro. E aí ele brincou um pouquinho? Pronto, já brincou um pouquinho. Vamos fazer mais um pouquinho da tarefa. Agora, depois da letra M, vem a letra A. Então, depende de cada criança, né? A gente tem crianças que são muito comprometidas, muito resistentes, muito difíceis. E aí a gente precisa criar uma estratégia para cada um deles, tá? Então, não tem um tempo adequado para cada um. A gente tem que usar o nosso feeling, tá bom? Bom, e aí o que tem que ter no PEI? O plano do AEE, né? Ele tem que ter, de acordo com o Ministério da Educação, né? Eu peguei essa fala aí do Ministério da Educação, ele tem que ter a identificação das necessidades do aluno, as necessidades específicas, tem que ter a definição dos recursos necessários, o que eu vou precisar para trabalhar com esse aluno e quais são as atividades que eu vou desenvolver, tá? Pode passar.
Espera aí que eu estou lendo algumas perguntas aqui. Ah, tem gente que perguntou se é positivo fazer o uso dessas figuras para rotina, mesmo quem não tem TEA. Claro, eu uso com todas as crianças lá, quando eu atendia na sala de recursos, né? Eu usava para criança com síndrome de Down, né? Uma deficiência intelectual. Isso ajuda todas as crianças. Eu preciso de rotina, vocês precisam de rotina, todo mundo precisa de uma rotina, né? E esse material pode ser compartilhado sim para outras crianças sem problema nenhum. Inclusive, antes de ter neném, quando eu estava grávida, eu trabalhei na regência ai, peraí, que meus cachorros estão latindo. Do primeiro ano. E aí, tinha um aluno com autismo incluído. Eu fiz eu fiz painel de rotina para ele. Só que as outras crianças iam lá ver o que ia acontecer na hora. Então, elas estavam querendo usar o mesmo painel deles. Só que, às vezes, as atividades são diferenciadas, compartilhadas, mais específicas. O que eu fiz? Eu criei cartões grandes, desse tamanho aqui também, foi desse tamanho, maiores para a turma. Então, a turma queria saber o que a turma ia fazer. Aí eu colocava no painel da sala o que ia acontecer no dia. Eles também se organizavam. Então, facilita todo mundo. Não precisa ser só para criança com TEA, tá? Não vai prejudicar ninguém, não vai atrapalhar ninguém. Eu estou falando pra caramba, já são quase 3 horas. Aluno que se incomoda muito com barulho. Poderia a criança usar fone? Olha, eu acho que fone é uma estratégia, né? Alguém está perguntando se a criança pode usar fones para abafar o som ou não. Eu acho como uma estratégia, sim. Eu não vejo dificuldades, a não ser que seja proibido por alguma coisa, que eu acho que não, né? Fone de ouvido, aqueles fones mais para abafadores. A única dificuldade é que ele talvez não possa compreender o que vai ser falado para ele. E aí tem que ter alguns momentos de ele entender o que muito abafado, né? O que, sei lá, pode prejudicar, mas isso tudo pode estar combinado com a mãe, com o pai, com o professor, enfim, acho que não tem problema nenhum. O PEI é feito de forma conjunta com as equipes? Sim. Ah, bom, TO, fono, eu acho que não. O PEI é um documento educacional. A gente tem que começar a distinguir aí um pouco as funções médicas e as funções escolares, né? Me incomoda muito quando o médico fala assim, ele precisa de sala de recursos. Não, ele não sabe se ele precisa de sala de recursos. Ele é médico, ele sabe o que ele precisa encaminhar para os atendimentos médicos, mas ele não sabe o que é da educação. Quem sabe o que é da educação é o professor. Me desculpem se tiver alguém da área da saúde assistindo e não concorda com isso. Mas ele pode sugerir que, se for a lei amparada para que ele seja da educação especial e atendido pela sala de recursos, aí sim ele pode ser atendido pela sala de recursos. O PEI é um documento que quem organiza é o professor regente, é a equipe da escola e a família tem que estar ciente do que vai ser combinado. Então, a família assina também o documento, tá? Agora, fono, TO, pode ser consultado em outro momento. Tanto é que o PEI, o modelo de PEI do município do Rio, consta se ele faz outros atendimentos. Então, tem essa área também. Por exemplo, a mãe em entrevista fala, o meu filho faz fono, faz fisioterapia, faz TO. A gente pede o contato, a autorização da mãe, se ela dá o contato. A gente até marca a reunião. Eu já fiz várias reuniões com a área da saúde, mas eles não participam do PEI, do planejamento, porque senão a gente tem também um limite aí das áreas que está invadindo. A gente não dá pitaco na área do médico e ele também não dá pitaco na nossa área. A gente conversa, sim, mas a gente não faz de forma conjunta. Até porque, como que um terapeuta ocupacional pode me ajudar na área pedagógica? Fica um pouco difícil, né? E aí, então, a gente tem que observar, quando a gente vai preencher esse PEI, todas as características, todos os comportamentos que esse aluno tem apresentado, quais são as necessidades, quais são as demandas desse aluno, tá? Como é que é a forma que ele se comunica, como é que ele interage, ou se ele não se comunica, ou se ele não se interage, tá? Quais são os conteúdos que ele precisa aprender efetivamente naquele período? Será que ele tem que dar conta de todo o currículo daquele segmento? Ou será que ele tem que ser adaptado para as necessidades e demandas deles, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho. Pode passar, por favor? E aí, então, dependendo do que a gente colocar no PEI, a gente vai ter as nossas intervenções pedagógicas, né? Por isso que o PEI é importante, porque ele que vai definir as nossas ações no campo, no dia a dia e no trabalho pedagógico com ele. Pode passar.
Por isso que a intervenção, né, pedagógica adequada, ela vai potencializar ao máximo a capacidade desse aluno. E aí, se eu não pensar nesse aluno, se eu não programar, se eu não planejar para ele, pode ser que não funcione, né? Então, as estratégias, elas são fundamentais. Não adianta nada eu querer fazer um material bonitão, legalzão, caro, né? Cheio de feltro, cheio de não sei o quê, cheio de, como é que chama aquilo? Contact. E aí não atende à necessidade do aluno. Ou seja, não foi muito bem pensado, planejado e organizado. Tá bom? Pode passar, por favor. E aí eu vou dar umas dicas, eu tenho que correr, porque senão eu fico falando. Pode passar, por favor. Algumas dicas de como que a gente pode fazer essa intervenção na parte pedagógica com ele, tá? Antes de dar sugestão da atividade pedagógica em si, eu vou dar algumas sugestões que são baseadas, não sou eu que estou falando. Eu trabalhei isso no meu trabalho, no meu estudo do doutorado, mas foi baseado na professora Marise Suplino, que trabalha com currículo funcional também aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela criou um manual, um livro que está até digitalizado, vocês podem encontrar na internet, Currículo Funcional Natural, é o título do livro, da professora Marise Suplino. Ela traz todas essas dicas que eu acho que são fundamentais para a gente trabalhar com a criança na sala de aula. Eu vou ler algumas e vou pontuar para vocês, tá? O primeiro é que os interesses dos alunos, eles devem ser aproveitados para o ensino de novas habilidades e também para aumentar o repertório do interesse. O que ela quer dizer com isso? Sempre quando a gente tem algum interesse, é mais fácil a gente trabalhar, né? Se, por exemplo, tem que trabalhar... Eu me perdi aqui porque eu estava vendo meu... Bom, eu tenho que trabalhar com... sei lá, palavra bola. E aí eu vou e falo para a criança, vamos lá, vamos escrever bola, vamos passar por cima da letra da bola e tal. É um saco, né? Agora, se eu pegar uma bola, jogar para ele jogar para mim, e ele tiver um interesse em futebol, e aí a gente for para a área do futebol, não fica muito mais fácil? Tudo é muito mais interessante. Tudo que é mais interessante, a gente tem mais vontade de fazer, né? Agora, se não tiver interesse, fica mais difícil. Para uma criança que tem uma resistência já de ir para a escola, ou que já não tem muito chamativo, né, atrativo assim na escola, fica mais complicado. Então a gente precisa trabalhar em cima dos interesses. Ele gosta muito eu cheguei uma vez com um aluno que ele estava com aquele Barney, que é o ursinho roxo, o dinossauro roxo, estava embaixo do braço com o Barney. E aí eu falei assim, você gosta do Barney, né? E aí eu comecei a trabalhar tudo do Barney. O nome Barney, a letra B, o Barney estava no carro, o Barney estava na fazenda, o Barney tem amigos, o nome dos amigos do Barney, tudo foi Barney. E aí a gente vai ampliando e aumentando esses interesses. Aí teve uma hora que já não aguentava mais Barney. Eu falei, não, gente, vamos mudar isso aí. Aí a gente foi numa excursão ali para o aquário, né? O Aquarrio. E aí eu trabalhei o peixinho do Nemo. E aí tudo foi Nemo. Inclusive o aniversário dele foi Nemo também. E ele ficou encantado com o aquário, ficou encantado com o peixe. Então a gente vai ter que ir mudando esses repertórios, tá? Existem diferentes tipos e níveis de ajuda, né? Ou apoio que a gente pode usar com eles, né? Quanto menos apoio o aluno receber, mais independente ele vai se tornar. Isso é muito importante. Tem gente que acha que a gente faz com apoio físico, segurando na mão. Mas você está fazendo para ele, aí é fácil, né? Gente, ele precisa de um começo, né? Ninguém começa fazendo as coisas com autonomia. A gente precisa de um apoio. Até para andar, para engatinhar. Minha filha que está agora engatinhando, né, andando, ela precisa de um apoio também. Então, a gente precisa dar o apoio físico. É válido, sim. O que não é válido é que, às vezes, a gente não sabe, os mediadores têm uma certa dificuldade. Eu digo aqui do Rio, tá? A experiência daqui. Eles ficam sempre no apoio físico. Então, tá na hora de cortar, eles pegam sempre na mão da criança. E isso é de janeiro até dezembro. Aí eu falo no meio do ano, e aí, como é que você vai saber se ele já poderia estar passando para outro apoio ou não, se você nunca experimentou? Aí ele fica olhando para minha cara assim, eu falei, você tem que dar o apoio físico? Tem. Mas quando você sabe que ele já pode um pouquinho ser afastado e dar só um apoio, uma dica verbal ou uma ajuda visual, você tenta. E aí, se ele der conta de fazer sozinho, ótimo, você está dando outro apoio. Mas se ele ainda não precisar, você retorna com apoio físico. Então, esses apoios são importantes para a gente poder avaliar também. Ele fez, mas fez com apoio físico. Ou então, não, ele fez, mas olha, ele está fazendo só com apoio verbal. Então, a gente precisa ver esses tipos de apoio aqui. São importantes para o trabalho de mediação também, tá?
Valorizar os acertos do aluno com elogios. Isso aí é de praxe, né? A gente sempre fala, nossa, muito bem, parabéns. Mas eu já vi professoras, quando eu estava visitando a escola, que ela falava assim, mas também, olha aí, ó, fez com a ajuda. Eu falei, gente, mas ele fez, dá parabéns para ele, né? Fala que legal. Então, é difícil, às vezes, a gente ver também professores que não acreditam no potencial do aluno, né? Bom, pensar em atividades que o aluno terá êxitos, ensino sem erro. Veja bem, a gente não está falando em facilitar e tornar tudo mais fácil para ele acertar, não. A gente está pensando em ajudar ele e criar um aluno que tenha vontade de acertar e que tenha vontade de sempre conseguir fazer melhor, tá? Então, a gente vai fazer atividades que ele consiga fazer e atividades que ele consiga fazer com outro nível de apoio, para poder facilitar e tornar a atividade melhor. Por exemplo, eu estou atendendo um aluno numa escola que ele não sabe ainda os números. Então, quando eu faço atividade de número, ele não tem o interesse, porque ele não sabe, ele não gosta. Mas quando eu coloco um apoio do lado e escrevo por cima ou faço alguma coisa para facilitar, aí ele já tem o interesse de fazer. É muito mais fácil ele fazer, pelo menos com apoio, do que nem tentar fazer e rasgar todo o trabalho que eu fiz para ele, o material que eu preparei, tá? Aguardar o tempo de resposta do aluno, isso é ótimo, né? A gente às vezes pega assim, vamos lá, fulaninho, pega para mim a letra B. B, vai, pega, B, pega o B, B. E a gente fica falando 10 vezes a mesma coisa, sem deixar o garoto pensar, ouvir o que a gente está pedindo. Às vezes ele não sabe o que é pegar o B, ele nunca pegou na vida o B, então a gente precisa organizar. Pega o B para mim, aí faz o apoio físico e ele pega a letra B, tá bom? Essa é uma estratégia que é muito... a gente precisa repensar muito, né? Porque às vezes a gente fica ansioso querendo que ele responda e não sabe, não dá o tempo dele de responder, tá? A atenção do aluno deve ser garantida antes de ser dada uma ordem ou de fazer um pedido. Claro, se o aluno está lá brincando, mexendo no brinquedo do lado de lá, se eu chamar Gabriel, vem cá, óbvio que ele não vai. Então a gente precisa direcionar ele para a nossa atenção para que a gente consiga fazer a solicitação, tá? As ordens claras e indispensáveis, não adianta ficar falando um monte de coisa que eles também não têm essa noção da solicitação, tem que falar tudo devagar, pausado, com ordens claras, sem ficar falando muita coisa enrolada que eles também não atendem. E atividade de acordo com a faixa etária do aluno. Para quem é da educação infantil, não é tão discrepante assim, mas quando a gente pega uma turma de jovens e adultos, uma turma de classe especial, eu não sei se aí também tem classe especial ainda, mas aqui no Rio ainda temos classes, e eles já são jovens, já têm 20 anos. Só um pouquinho, Cláudia, precisa passar para o próximo slide. Que você está falando desculpa. do próximo. É que eu estou acompanhando pelo outro aqui, eu esqueci, desculpa. Aí. Bom, e aí às vezes o aluno ele está, sei lá, com 18 anos e a professora está botando patati patatá. Aí ela fala, não, mas é porque, professora, ele adora essa música. Aí eu falo, tá, mas, né, quando é que você vê um rapaz de 18 anos por aí vendo patati patatá? A gente não vê. E isso é até desrespeitar ele enquanto ser humano, né? Porque, gente, 18 anos ele tem que estar fazendo outras coisas e não vendo patati patatá. Respeitando sempre a faixa etária e o interesse do aluno, tá bom? Pode passar para o próximo, desculpa. Bom, e aí, então, quando a gente pensa nessas atividades pedagógicas, dependendo de como essa atividade vai ser apresentada para o aluno, ela pode aumentar ou diminuir a possibilidade dele se engajar. Porque depende do quê? Dos interesses. Por isso que é importante a gente perceber quais são os interesses desse aluno, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, agora eu vou falar para vocês alguma... Pode passar. Pode passar. Eu falei rápido demais, desculpa. Isso, obrigada. Espera, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Eu vou responder algumas perguntas, tá? Alguns autistas têm mutismo e outros não. Tem linguagem formada. Como diferenciar? Diferenciar o quê? O trabalho pedagógico? Eu acho que a única coisa diferente que vai acontecer é que quando a criança tem a linguagem verbal, né, a gente não precisa trabalhar a comunicação alternativa. Mas ainda assim precisa fazer o apoio de imagens, tá? De figuras e de desenhos. Sempre é muito bom. Mas a diferença é que não vai precisar trabalhar a comunicação alternativa. Bom, penso eu, né?
Não, pode o slide anterior, por favor. Tá, aí, vamos parar aí só um pouquinho. A criança gosta de abrir e fechar portas, entra e sai. O que fazer? Olha, tem uma estratégia que eu uso que às vezes funciona. A gente pode tentar desqualificar essa porta, descaracterizar ela, ou então significar essa saída dela. Tá? Eu tenho um aluninho que ele gostava muito de sair da sala por sair. E a primeira coisa que eu fiz foi entender por que ele gostava de sair da sala. E, na verdade, ele era só para testar mesmo, para ver até onde ele podia ir ou ele não podia ir. Isso também acontece, né? Todo mundo gosta de testar a gente. Bom, e aí o que acontecia? Para ele querer sair, eu falava, olha, você tem que sair, tem que falar com a professora, você não pode sair assim da sala, ninguém sai da sala assim sem avisar. Aí ele falava, posso sair, professora? Aí eu combinei com a professora para ela falar, o que você vai fazer? Aí eu falei, o que você vai fazer? Aí ele não sabia o que falava, eu falei assim, fala que você vai fazer xixi. Ele, eu vou fazer xixi. Aí então tá. Aí então a gente significava a saída dele para não se tornar um sai e entra sem função. Então a gente colocava no planejamento dele, lá na rotina, que ele ia sair. Então também estava combinado que na rotina dele ele teria o momento de sair e entrar. Então a gente pode tentar fazer essa estratégia. Ou então fechar a porta e colocar outras coisas na frente para que ele não fique brincando de abrir e fechar a porta. Também pode ser uma estratégia. Tá, é isso. Bom, e aí pode passar o slide, por favor. Eu vou dar algumas sugestões. Ai, desculpa. Claudinha, não, só fazendo um comentário, né, para amarrar essa temática e com as questões que os professores vieram colocando no chat, né? Muito, muito enriquecedor essa sua fala, né, de cada profissional estar atento para as peculiaridades da sua profissão, né? Nós, como professores, como pedagogos, né? Também é nossa função elaborar, aliás, né? Não é também a nossa função, é nossa função elaborar o PEI, né? Nós estamos ali dentro da sala, somos nós que observamos a criança no convívio, no social. Muitas vezes o médico, né, tem aquele olhar unitário, né, individual e muito clínico. Então, essa sua fala do professor, né, do olhar atento, é muito importante. E uma dúvida dos professores que vai de encontro a isso, né, muitos professores colocaram aqui, é sobre a presença do profissional de AEE, né, enquanto direito e enquanto também possibilidade. Você trouxe na sua fala, né, a importância da criança, do adulto, né, não tentar fazer pela criança, né, a importância de trabalhar ali naquilo que a criança consegue, naquilo que ela está próxima de conseguir, né, o auxílio e deixar a criança progredir para atingir a autonomia e independência, né, e enquanto esse professor de AE ou mesmo esse professor regente da sala, dessa importância de estar trabalhando e atuando nesse aspecto do auxílio, da cooperação, né, e não do fazer pela criança. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do professor do atendimento especializado na sala de aula. Ah, sim. Então, é porque aqui no Rio o AE funciona no contraturno, né? Nas salas de recurso. Aí, pelo que eu estou entendendo, o trabalho é mais colaborativo. Ele fica na sala junto com o professor, né? Regente. É isso ou não é? Acho que é isso, né? Aqui no Rio tem algumas escolas que funcionam nessa função. Por exemplo, o CAP da UERJ funciona assim. No fundamental, a ideia é justamente instituir o trabalho do AE, né, na ideia do ensino colaborativo. Ele atuar em conjunto com o professor regular. E aí, voltando ao presencial, isso também já se começa no infantil. Tá, então, o que acontece? Eu li e estudei um pouquinho sobre ensino colaborativo, só que tem algumas falhas, algumas diferenças aí nos conceitos, né? Eu entendo o ensino colaborativo quando os dois professores são regentes e os dois trabalham com a função de organizar e passar os conteúdos para a turma, de modo que o professor especializado vai dar uma atenção maior para a criança da educação especial.
não significa que ele só vai trabalhar com ela e ele não pode trabalhar com a turma e vice-versa, porque senão o professor regente da turma nunca vai trabalhar com a criança, certo? Então tem que ter uma parceria aí. Mas é o professor especializado que vai ser responsável em, principalmente, adaptar material, produzir, né, um material diferenciado para ele acompanhar também o desenvolvimento da turma e tudo mais. E aí a gente está falando, então, na verdade, é da mediação, a importância dessa mediação, né? E no caso, todos que estão envolvidos nesse trabalho são mediadores, né? Tanto o professor regente quanto o professor especializado. Eles são responsáveis pela mediação com essa criança. É a mediação eficaz que vai fazer o trabalho funcionar. Então, a forma como a gente vai fazer essa mediação é que vai conduzir o trabalho pedagógico. E aí, na mediação, é importante que o professor, ele permita que o aluno faça, né? E ele ofereça todos os apoios que ele precisar. Se a criança está numa fase ainda que precisa de um apoio físico, ele vai orientar dando apoio físico. Se essa criança já tiver condições de fazer com um pouco mais de autonomia, sem precisar do apoio físico, mas com alguma dica, alguma orientação verbal, ela vai receber essa orientação. E aí a orientação pode vir por ambas as partes, tanto do professor comum como do professor do AEE. O importante é que ele sempre seja amparado e que as atividades sejam sempre de acordo com o combinado no PEI, o proposto no PEI, e dentro das especificidades de cada um. Eu acho que é isso, eu não sei se eu estou respondendo o que você perguntou. E aí o nível de apoio vai depender de cada criança, né, claro, e a mediação feita de acordo com o interesse. Aí uma dica que eu dou sempre é quando você termina de fazer a atividade, coloca embaixo, no cantinho da folha, como que foi feita essa mediação. Por exemplo, o aluno realizou a atividade com apoio físico, conseguiu cortar com a tesoura, mas a professora precisou segurar na mão, não. Por quê? A gente vai lendo todos esses comentários ao final do ano e a gente vai vendo se vai ter uma evolução ou não. Se na próxima atividade de recorte e colagem, o aluno não precisou do apoio total da professora, começou com o apoio da professora, mas depois ele sozinho conseguiu encaminhar. Opa, então eu estou vendo aí que ele já partiu do apoio físico para um apoio mais afastadinho. Ele sozinho conseguiu dar conta, tá bom? Então a gente consegue ir avaliando melhor o aluno quando a gente tem um relato maior, um respaldo maior, né, de como está sendo no dia a dia dele. Eu nunca sei se eu respondo ou não. Respondeu, obrigada, viu, Cláudia? E assim, eu penso também, né, que as próprias crianças, né, o entorno dessa criança também auxilia, né, nesse apoio colaborativo, né? A Sim, ele aprende muito com as crianças, né, com as outras crianças. Inclusive tem um estudo lá do Sul, com o professor Carlos Schmidt, que ele aprende com os pares, né, capazes. Então ele treina as crianças que estão no entorno dele, ele pega 2 criancinhas, aí eu não sei como é que é o processo de seleção dessas crianças, que elas são as mediadoras, né? Eles aprendem com os pares. E isso, gente, ninguém melhor do que a gente que está vivendo a pandemia sabe quanto que essas criancinhas que estão isoladas estão perdendo, né? Minha filha ficou isolada nesse período todo, enfim, isso é uma outra história. Vamos lá. Vamos continuar. Algumas sugestões de atividades pedagógicas. O que a gente pode propor, então? Eu vou contar o aluno que eu pensei, que eu preparei esse material para contar para vocês e sugerir as atividades. Claro que a gente está falando para um público de professores da educação infantil. Esse material eu preparei para um aluno de 1º ano, tá? Então a gente já estava trabalhando a alfabetização. Mas vocês podem adaptar para a realidade de cada um aí, tá? Pode passar, por favor. Bom, aí, então, o que acontece? Esse aluno meu, o João Gabriel, ele era muito difícil do 1º ano. Ele não gostava de ficar na sala de aula, subia nas janelas, escalava, ia lá no ar-condicionado, aí ele mexia em tudo, né? Só não queria fazer o trabalho dele e eu não sabia nem por onde começar. Eu já era a 3ª professora da turma, estava pegando uma professora que saiu de licença, mas a diretora que estava na turma assumiu a turma e saiu da direção, e aí eu peguei o lugar dela. Então ele já estava passando por várias professoras, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi, claro, o painel de rotina, e organizei a rotina dele. Ele gostava de massinha, então eu organizava massinha e atividade, para sempre intercalar com uma coisa que ele gostava. E aí depois, mas eu não sabia o que ele tinha de interesse, então tudo que eu fazia para ele, ele rasgava, ele jogava fora, ele não queria fazer, se jogava no chão.
Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que o João gosta, não sei o que. A mãe falava que ele gostava de uma coisa, mas ele não tinha o menor interesse. A mãe falou, ele adora a Turma da Mônica. Aí eu cheguei na escola cheia de Turma da Mônica. Cheguei na sala, ele ignorou completamente a minha Turma da Mônica. Ou seja, não era a Turma da Mônica. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Alguma coisa ele tem que querer, tem que gostar. Aí teve um dia que o estagiário da sala estava meio que contendo ele para ele não andar pela sala. Aí eu falei, não, deixa ele andar, porque aí a gente vai ver onde ele vai parar, o que ele vai querer fazer. Só não deixa subir na janela, claro. E aí ele parou e sentou na minha mesa. Aí o estagiário foi logo tirar, né, do tipo, na mesa da professora, não. Aí eu falei, não, deixa ele na minha mesa, vamos ver o que ele faz. Aí ele... Eu tinha uma sacola que eu estava levando, aqui no Rio tem as sacolas retornáveis, né, aí também deve ter, de supermercado. E tinha a logomarca de uma rede de mercado. Aí ele olhou, apontou e falou, hortifruti. Eu falei, hortifruti. Aí ele começou a falar todas as outras logos. Aí eu falei, é aí que eu vou pegar ele. Comecei a trabalhar com todas as logos, porque ele via muita televisão e adorava propaganda. Então, tudo que era propaganda, ele gostava muito. Aí eu estava trabalhando com as logomarcas e tal, não sei o que. Eu falei, gente, eu não tenho mais o que trabalhar com ele, tô cansada. Aí teve uma hora que ele falou, iFood. Eu falei, gente, ele sabe o que é iFood também, então vamos lá. Vou pegar o iFood e comecei a trabalhar com isso. Então, eu parti daí, do interesse dele, para começar a fazer as atividades. Então, aí eu peguei meu celular, abri o iFood e falei, João, você sabe o que é isso? Ele, iFood. Aí eu falei, iFood, isso mesmo, iFood. Aí eu falei, bom, ele sabe o que é iFood. Aí eu comecei a trabalhar todas as marcas de comida, né, de restaurante, para ver o que ia sair daí. E foi um trabalho muito bem feito, porque ele teve muito interesse, ele gostava muito. E aí, assim, a gente sempre faz o trabalho de relacionar o nome com o que está escrito, para ele ter uma noção de leitura mais assim global, né, do que ele sabe. Pode passar, por favor. Isso aí é só exemplo, tá, gente? Só para vocês terem uma noção de como eu faço uma adaptação de atividades dentro do interesse da criança. Aí, por exemplo, marque com X as comidas que encontramos no McDonald's. Então, ele sabe que tem batata frita, ele sabe que não tem macarrão, e aí embaixo, nesses quadradinhos, ele ia marcando a opção que tinha ou que não tinha no McDonald's, tá? Aí, mas isso é muito fácil. Eu falei, sim, é fácil, mas a gente tem que fazer atividades que sejam do interesse, que eles consigam cumprir, e outras que sejam um pouco mais... um pouco mais assim, difíceis, eu não vou dizer difícil, mas um pouco mais, que arrisque um pouco mais o nível, assim, para ele poder partir daí também, tá? Pode passar. Isso são só exemplos. Aí também escrever o nome das comidas, né? E aí, lá no Unsullivan, eu aprendi a escrever com amarelinho, para eles passarem por cima, trabalhando também a escrita das palavras. Então, ou então não, pode pegar letras móveis e colar aí, tá? Tem várias opções. Pode passar. Aí é para trabalhar a quantidade. Claro que uma folha desse tamanho, com tudo isso, pode confundir o aluno. Então, eu tampava as opções de baixo, ia fazendo linha por linha, tá? Para cada um tem uma estratégia. Tem uns que não vão ter dificuldade, tem outros que vão ter. A gente no PEI dele colocou numerais até, acho que era até 20 que ele estava trabalhando. Então, eu podia passar um pouquinho mais, tá? Pode passar. Aí a mesma coisa, para escrever com letras móveis, pode passar também. Só estou dando um exemplo para vocês. Tudo dentro do interesse deles, né? E aí também ele estava trabalhando com soma. Só que a soma ele estava trabalhando números mais baixos, porque ele estava ainda se confundindo. Então a gente no PEI dele organizou só somas pequenas. Pode ir. Pergunta para o Henrique. Tem uma pergunta para você, Henrique. Você quer responder agora ou depois? Bom, eu vou continuar então, tá? Bom, e aí o que acontece? Ali são algumas sugestões, tá? De como que eu faço uma adaptação dentro do interesse da criança. Às vezes a gente tem que suar para poder penar, para poder criar uma atividade adequada? Tem mesmo. E quem fazia era eu, regente da turma? Era eu. Porque eu penso que se eu tenho que planejar para uma criança da turma regular, eu tenho que planejar para ele também, porque ele é meu aluno também. Mas às vezes não dá tempo, é uma demanda muito grande. Então a gente vai pedir ajuda para o AEE, que vai fazer esse trabalho de parceria e de planejar também, tá bom? E nem sempre a gente consegue fazer todo esse trabalho de uma vez só. Então a gente precisa
adaptar o que está dentro da sala mesmo, a realidade da sala. É a apostila da escola que tem que adaptar, então a gente vai adaptar em cima dela, tá? Mas sempre assim, quando tem uma atividade de maior interesse do aluno, é mais fácil trabalhar, certo? E aí, a pergunta também que surgiu lá no começo, né? Quando o aluno não é oralizado, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com as da comunicação alternativa, tá? Então, eu vou ler para vocês. Eu não vou ler, não, porque eu vou passar, porque senão não dá tempo. Cláudia, deixa eu só responder rapidinho. Tá. Então, ok, a pergunta não é tudo muito válido, mas nós, professores de sala, teremos o apoio para conseguirmos trabalhar adequadamente com essas crianças? Teremos na 6 o professor de AE? Então, sim, existem duas coisas. Uma é justamente municiar, trabalhar o professor de sala, né? E quanto às suas possibilidades, né, de trabalho, que é por exemplo, um dos objetivos dessa live. Agora, em junho, eu havia comentado que existe o acompanhamento e a formação dos professores regulares que têm alunos da educação especial em suas turmas. A partir de junho, esse acompanhamento se estenderá a todos os professores de educação infantil, para justamente a gente trabalhar essa formação a todos. Quando existe o aluno da educação especial na sala, então, como a Cláudia enfatizou, o PEI, que é uma forma também de avaliação desse aluno, especialmente do que tipo de suporte ele necessita, quando na volta do presencial, né, estamos justamente vendo as crianças que necessitarão do AE, né, a partir da prova, para que se realize esse PEI, né, em conjunto com o professor regular, e que se estabeleça os suportes necessários para esse aluno. Então, através dos professores com habilitação em atendimento educacional especializado, para que seja provido tanto para as 6, né, nas salas, como nas EMEIs também, esse tipo de suporte, né, colaborativo. Certo. Bom, e aí, deixa eu ver aqui. Bom, aí a gente entra na parte da comunicação alternativa. Por quê? Muitas crianças com autismo têm um distúrbio na fala, né, distúrbio na comunicação oral, e às vezes algumas estratégias de comunicação alternativa podem não ser eficazes, porque a gente tenta, por exemplo, imprimir uma prancha e mostrar para o aluno, e ele não dá conta de apontar a opção correta. Então, a gente acaba ficando sem estratégia eficaz e sem saber se a resposta dele era a correta ou não. Então, a gente tem algumas estratégias específicas para autismo que podem funcionar. Eu aqui ia trazer uma aula sobre comunicação alternativa de modo geral, mas o meu tempo já está até passando do limite aqui, então eu não vou nem falar muito sobre isso. Eu trouxe algumas referências da literatura, algumas falas, né, sobre a dificuldade da comunicação alternativa, sobre o mito que ainda engloba a comunicação alternativa para crianças não oralizadas, que os pais podem apresentar essa dificuldade de aceitar o uso da comunicação alternativa, né? As próprias fonoaudiólogas, que são da área da saúde, tem muitas que são resistentes a esse procedimento, a esse uso da comunicação alternativa, mas não tem nada na literatura que traga, que diga que compromete, que piora, que inibe a fala. Não existe isso, tá? Muito pelo contrário. Todas as pesquisas envolvendo o uso da comunicação alternativa só favorecem a possibilidade de comunicação, de interação e até da fala articulada, tá bom? Pode passar, por favor. Então, eu não vou ler, não, mas depois eu disponibilizo esses slides, vocês podem distribuir para quem tiver interesse, mas também tá lá no e-book, vocês podem ver todas essas informações no e-book, tá? Pode passar também. Bom, então, no contexto escolar, o que a gente faz? A gente costuma usar a grande dificuldade, né, da comunicação alternativa no contexto escolar que eu tenho observado é porque o pouco conhecimento sobre esses recursos alternativos de comunicação, ele pode dificultar a utilização das pessoas que estão em contato com as crianças com autismo no seu diferente ambiente. Nem todo mundo tem conhecimento sobre comunicação alternativa,
E aí isso acaba dificultando ainda mais a implementação dela numa sala de aula, numa sala de recursos ou no ambiente escolar de modo geral, né? E aí, as dificuldades desses recursos no ambiente escolar, ele pode ser por conta da falta de familiaridade, né, dos professores com esse material, falta de parceiros comunicativos, então não tem quem consiga usar a comunicação alternativa e aí tem essa dificuldade, né? E eu diria também a falta de material, falta de estrutura, e aí a gente acaba, infelizmente, entrando nesse âmbito aí de quem é que vai imprimir, quem é que vai plastificar, quem é que vai utilizar, numa rede grande, por exemplo, como a do Rio de Janeiro, que às vezes faltam alguns recursos, né? Ou que eles são escassos, ou que a gente tira do nosso próprio bolso para poder fazer, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí, como que a gente implementa, então, a comunicação alternativa com o meu aluno com TEA? Só um parênteses, rapidinho. Essa foto, ela é bonitinha. É meu irmão, que é professor de judô. Ele está dando aula para esse garotinho com autismo. E eu ensinei ele a usar a comunicação alternativa no judô, porque ele estava muito perdido, muito ansioso, muito nervoso. E aí eu comecei a preparar um monte de material de comunicação e ele está usando o painel de rotina na aula de judô. Ele falou que o menino, numa aula para outra, melhorou assim, foi exponencialmente bem melhor na próxima aula. Então, é bonitinho, né? É meu irmão que está na foto, tá? Agora ele dá até live falando sobre a aula de judô para criança com autismo. É o orgulho da irmã. Vamos lá, o que a gente pode fazer também? Então, eu vou sugerir para vocês, que o Henrique já deve também implementar nessa rede de ensino aí, uma proposta de intervenção de comunicação alternativa baseada no PECS adaptado, tá? Eu falo baseada, e a Kátia Walter até tem não sei se ela pode ter uma birra comigo ou não, mas eu já justifiquei por que eu falo baseada. Porque, na verdade, eu não aplico o PECS adaptado com eles. Para eu dizer que eu uso o PECS adaptado, as professoras teriam que usar o protocolo, teriam que seguir exatamente os padrões do procedimento do PECS, né? E nem sempre, na correria do dia a dia da nossa sala, a gente consegue parar, preencher um protocolo enquanto está aplicando um procedimento, né? E aí eu falo baseado porque a gente às vezes dá umas fugidinhas ou então muda um pouco os padrões, tá? Mas ele é basicamente a mesma organização do PECS adaptado. Bom, para quem não sabe, o PECS adaptado, ele foi criado, desenvolvido pela professora Kátia Walter, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, né? E ele é baseado no PECS. O PECS original, ele é Picture Exchange Communication System, né? Ele é um sistema de comunicação alternativo baseado em troca de cartões pelo item que ele deseja. Então, a gente começa a fazer um trabalho de comunicação alternativa baseado nos itens de interesse desse aluno, tá? É uma proposta de adaptação que a professora Kátia fez, baseada nos pressupostos do currículo funcional natural. Então, ela foi lá para os Estados Unidos, aprendeu a trabalhar com PECS, né, o original, veio para o Brasil e adaptou no formato do currículo funcional natural para aplicar aqui no Brasil, tá bom? Ele possui 5 fases diferentes. À medida que a criança ela contempla uma etapa, ela passa para outra, tá? E aí é que tá. A diferença é porque quando eu tenho o PECS adaptado, você consegue medir, calcular e precisar quando ele já está apto para ir para outra etapa. Quando a gente faz um trabalho baseado no PECS adaptado, a gente nem sempre tem essa certeza de quando é que ele está apto para ir para outra etapa. E aí a gente vai meio que no erro e no acerto, tá? Mas é só uma questão mais prática do que formal mesmo, tá? Então, algumas dicas de como que a gente pode começar essa comunicação. Pode passar, por favor. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar uma comunicação alternativa é verificar todos os interesses desse aluno. Tudo que ele gosta de comer, tudo que ele gosta de beber. Ah, ele gosta muito de salsicha, então anota lá. Ele come pão de queijo, anota pão de queijo também. Ah, ele come muito biscoito, traquinas, anota biscoito. Bolacha, biscoito, traquinas. Bom, e bebida, tudo que ele gosta de beber, todos os brinquedos que ele usa, né, os filmes que ele assiste, tá? Tudo isso vai virar um levantamento de vocabulário para a gente trabalhar com o aluno, tá? E aí a gente vai elaborar todos esses cartões. Então a gente vai produzir os cartões. Eu também não posso ensinar hoje aqui como fazer o cartão de comunicação, mas em outro momento, outra oportunidade, vocês podem buscar ajuda, né? Não é difícil, é fácil.
Qualquer programa de edição de texto consegue fazer material de comunicação alternativa, tá? Ou na mão mesmo, quem não tem essas habilidades, tá bom? É tudo fácil. Assim, é trabalhoso, mas não é impossível. Comece apenas um cartão para pedir, para fazer a troca, né? No caso, a primeira fase do PEX adaptado, e vamos utilizar no contexto natural da sala de recursos, na sala de aula, no ambiente escolar, tá bom? Dentro das propostas da atividade do planejamento. Agora, para o ensino remoto, eu acho que fica um pouco difícil, a não ser que a gente faça a formação e a capacitação dos pais para trabalhar a comunicação alternativa. Não é impossível, veja bem, não estou falando que é impossível, mas acaba tornando um pouco mais difícil, porque quem vai fazer a mediação não vai ser a gente vai meio que comandar uma mediação. Então, e eu também nunca tentei, mas pode ser que tenha uma pesquisa acontecendo aí, né? Não sei, pode ser que seja. Eu nunca estudei nada, nunca parei para ver, nunca tentei nada, mas pode ser que exista alguma coisa do tipo, tá? Agora, o que eu já vi de estratégia é o seguinte: uma criança que estava no ensino remoto, ela não estava querendo sentar de jeito nenhum para estudar, porque o computador para ela era um lugar de brincar, de ver filme, de ver jogo, enfim, de usar para brincar. Então, ela nunca aceitava que aqui tinha que ter coisa da escola. E aí, o que eu sugeri? Ela colocou aqui de um lado da tela um velcro e do outro lado da tela outro velcro. E no painel de rotina tinha lá horário da aula, então ela pegou a logo da escola, e no outro cartão de rotina tinha o jogo, que era o que ele gostava de jogar, o joguinho dele, que eu acho que era Minecraft. Aí, quando era a hora da aula, eu pedia para a mãe colocar aqui do lado de cá, e aí ela colocava a logo da escola. E aí ele estava vendo que ali ele estava sentado para usar na escola. E aí, quando tinha o logo do Minecraft, ele sabia que ele podia estar lá para jogar, então ele jogava o joguinho dele. Foi uma estratégia que a gente tentou fazer para conseguir colocar ele na frente do computador para o uso da escola, não somente do jogo. Mas aí eu voltei na rotina de novo, tá bom? Mas enfim, é porque ele gosta de Minecraft, aí eu lembrei disso, tá? Então a gente vai usar sempre os cartões no contexto natural da sala de aula, dentro da proposta das atividades do planejamento. Pode passar, por favor. E aí, pode passar de novo, que isso aí é a mesma coisa. Eu acabei repetindo. Olha aí, tem como é que a gente elabora os cartões de comunicação alternativa. Mas antes eu vou dar mais uma dica da fase de comunicação. Não, pode deixar sim, não tem problema não. Porque acho que ficou faltando um pouquinho. Então, na parte da comunicação, a gente vai usar algumas estratégias do PEX adaptado. Eu, infelizmente, não tenho tempo aqui de dar o curso do PEX adaptado. Eu gostaria muito, uma outra oportunidade, quem sabe a gente pode falar sobre o PEX adaptado. Mas eu não tenho. Mas as estratégias que eu estou propondo aqui, hoje, é baseada no PEX adaptado, tá? A mesma estratégia tem descrita no manual, no e-book. Vocês podem ler o e-book, que lá tem todas as fases, eu acho. Tem todas as estratégias. E aí, com calma, vocês conseguem ver melhor do que eu falando igual uma tagarela aqui, tá bom? Bom, e aí, como é que a gente elabora esses cartões? Pode passar, por favor. Primeira coisa, a gente precisa dessas figuras de comunicação alternativa, né? Eu costumo usar o site Arasaki, que ele é gratuito e disponibiliza todas as figuras para fazer esses materiais. Todos os meus materiais, todos esses aqui, ó, eu peguei lá no Arasaki, tá? É gratuito. Tem outros símbolos? Tem outros que são pagos também, que pode baixar pagando, mas, né, quando não dói no bolso, é melhor. Bom, Cláudia, e aí a gente... eu costumo recomendar também, que também utiliza as figuras da Arasaki, é gratuito, o Picto Selector, e que também é bem legal. Sim, sim. É outra possibilidade. Tem o pago, né? No Rio, as salas multifuncionais do MEC, algumas salas receberam o Board Maker. Só que ele é caro, já está ultrapassado, né? Porque o que da sala de recurso vem em formato de DVD, que hoje em dia tem um lugar que nem mais cabe DVD, mas ele também é um serviço. E hoje em dia, se você comprar ele vai vir como para fazer download, aí você paga, enfim, tem outras possibilidades, tá? Pode passar. E aí, lá na Arasaki, você consegue buscar... Pode passar, por favor, os slides. Bom, no Arasaki, a gente tem ali a busca dos pictogramas. A gente pode ir ali no pesquisar, e aí ele vai lá, baixa
Você pode tanto baixar quanto usar ele online, não tem problema nenhum, tá? Pode passar de novo. E aí você usa o programa que você tiver mais acostumado. Como eu falei, editor de texto, tem o Word, pode usar o PowerPoint também, tá? Pode passar. E aí a gente cria uma tabela, tá? Nessa tabela, tem que perceber a necessidade da criança. Pode ser cartão maior, pode ser cartão menor, dependendo da demanda de cada um, tá? Pode passar. E aí a gente vai pegar essas figuras e vai importar para cada célula da tabela, pode passar. E depois colocar a palavra em cima com o significado do cartão, certo? Pode passar. Então é mais ou menos isso. Aí depois imprime, né? E se quiser depois plastificar, plastifica. Se quiser passar contact, passa. E aí a gente começa o uso com essa criança. Lembrando que se a gente colocar todos os cartões de uma vez, ela não vai aprender. Se a gente colocar coisas que não sejam do interesse. Tem gente que fala assim, eu faço cartão de banheiro e ela não usa. Eu falei, claro, quem é que acha muito legal ir no banheiro? Eu não acho legal. Quem acha muito legal beber água? É muito mais legal beber Coca-Cola. Eu não gosto, mas é muito mais legal beber chocolate, né? Do que ficar bebendo água. Então a gente às vezes está usando as estratégias erradas ou fora de horário, e aí acaba dificultando um pouquinho mais a implementação da comunicação alternativa. Não é fácil assim, não é simples assim, por isso que eu não estou querendo entrar muito, porque eu não consigo falar isso em poucos minutos. A gente precisa de um bom tempo para trabalhar essa implementação da comunicação alternativa. Por exemplo, eu trabalhei com os professores da educação infantil, quando a gente implementou um curso lá pelo município onde eu trabalho, e a gente precisou de pelo menos 10 encontros, de 4 horas cada um. E ainda assim teve professor que não usa até hoje. Então, infelizmente, não é tão fácil assim, mas também não é impossível. E quando começar a usar, vocês vão ver que vai ficar na veia e vocês não vão querer mais parar de usar, tá bom? Para finalizar, eu trago aqui algumas mensagens, né? O respeito é o item mais importante nesse processo de inclusão. É o fator fundamental para começar o trabalho pedagógico. O respeito vem acima de tudo, né? Então, a gente precisa primeiro respeitar todo mundo, respeitar o ser humano, respeitar as regras, respeitar as leis, para que tudo consiga funcionar. Ser respeitado também, né? Respeitar a faixa etária, os interesses, suas histórias de vida e os direitos legais que os amparam. E respeitar a forma de comunicação, o direito de aprender e de conviver em sociedade. Pode passar, por favor. Desculpa aí por ter falado pra caramba e muito obrigada. Tem algumas perguntas aqui, antes de abrir para vocês, eu vou responder, posso? Sim, Cláudia, por favor. Oi. Deixa eu ver. Todo grau de autismo tem condição dessa realidade escolar? Eu acho que sim. A dificuldade de entender é que, na verdade, a realidade escolar é que não está adaptada para o autismo, né? Por exemplo, salas superlotadas, enfim, falta de planejamento na gestão e tudo mais, acaba dificultando um pouquinho. Mas eu acho que todo mundo tem direito de uma escola, de frequentar, e condição também de ser adaptado a uma realidade escolar. A dificuldade não é o autismo, é saber o que é a realidade escolar, né? Qual é essa realidade que a gente está falando, tá bom? Quais são essas realidades? Porque tem várias, né? Eu sou a favor da intervenção precoce? Com certeza. Minha filha está com 1 ano e 2 meses, nasceu com uma dificuldade motora, comecei a fazer intervenção com 10 meses dela e hoje em dia ela está quase andando. Se eu não começasse uma intervenção precoce com ela, talvez ela estaria tentando engatinhar até hoje ou não, né? Poderia ter prejudicado algum tônus muscular dela. Então, intervenção precoce, eu concordo. Não sei se eu não entendi a pergunta, mas falando em intervenção precoce, concordo super. Henrique, qual o nome do recurso? Perguntaram aqui. O alternativo ao Arasaki. Eu já coloquei, as meninas já colocaram lá no chat, o Picto Selector. A Selma perguntou o nome do recurso. Tá bom. Posso Aí utilizar... tem outra aqui para mim, se a SME tem um modelo de EPEI. Eu reformulei um modelo de EPEI, que estou adaptando agora para a educação infantil. Esse modelo eu vou trabalhar tanto no acompanhamento que eu venho fazendo já, com os professores regentes e os gestores, como também nessa formação continuada a partir de junho para os demais professores da educação infantil. Então, esse modelo que elaborei vai ser devidamente trabalhado. Bom, tem 2 perguntas que são bem parecidas. Eu vou ler para vocês porque eu vou responder as 2 juntas, tá?
Posso usar foto da criança executando as atividades e fazer PECs? É PECs, tá? PECs personalizado? Bom, pode. Na verdade, essa é uma dúvida que sempre é uma dificuldade que sempre tem no município do Rio também. PECs, gente, é o nome do programa que a gente usa para fazer a comunicação alternativa. Esses cartões a gente não chama de PECs, tá? A gente chama de cartões de comunicação. São cartões, mas às vezes as pessoas falam assim, é que eu deixei o PECs lá na minha sala. Não, você não deixou. Você deixou os cartões de comunicação que você faz o PECs na sua sala. PECs e comunicação alternativa são coisas diferentes, embora estejam no mesmo campo semântico aí, tá bom? Então, deixa eu ver se eu entendi. Se ela pode tirar foto da criança executando a atividade? Pode, porém, tem algumas ressalvas. Teve uma criança com autismo que ela não conseguiu entender que o banheiro da casa dela... Não, mentira. Que o banheiro da escola... tiraram foto do banheiro da escola e botaram no cartão para ela usar em casa. E ela não estava querendo usar de jeito nenhum. A mãe não estava entendendo por quê. Depois... alguém sugeriu, é porque o banheiro é da escola, não é da casa. Aí a mãe, não é possível, não pode ser. Então, eles têm uma dificuldade de generalização, às vezes. E aí, às vezes, o que serve para um ambiente, talvez não sirva para o outro. Porque, se o banheiro é da escola, o banheiro é da escola. Eu tenho que usar o cartão da escola, e não em casa. Às vezes, pode acontecer isso. Então, a gente tem que pensar em tudo. Por isso, para não ter essa dificuldade, a gente usa os cartões que são universais, né, vamos dizer assim, que ele serve para todo tipo de banheiro. Se for um banheiro, se for outro, vai ser sempre a mesma ideia, tá bom? Pode ser que seja, mas pode ser que não, que ele nem ligue, que ele vê a foto do banheiro e ele entende que banheiro é banheiro em qualquer lugar. Cada caso é um caso, até porque tem as comorbidades que podem estar junto da criança com deficiência, pode estar uma deficiência intelectual aí junto com o autismo. Então, isso pode gerar uma dificuldade maior. A mesma coisa, o cartão pode ser elaborado a partir do uso de colagem de figura? A mesma coisa, eu acho que pode. Sempre usei. Quando não tinha a estrutura de impressora e tudo mais aqui em casa, eu recortava e colava. Só que, às vezes, pode estar um pouco a imagem meio poluída atrás, né? Pode estar um fundo vermelho da revista ou um fundo, sei lá, diferente. Pode chamar mais atenção do que a própria imagem que vai ser usada no cartão. Talvez isso possa comprometer um pouco. Por isso que a gente costuma usar algumas figuras que já são próprias para o uso da comunicação alternativa. Mas nada impede. Tem gente que prefere desenhar também. Então, às vezes, a gente vê cartões que são desenhados e também está tudo bem, tá bom? A ideia é que a gente nunca deixe de usar a comunicação para a criança. Eu vou ser bem sincera, eu não gostei da minha fala aqui não, porque eu não gosto de ficar falando rápido de comunicação alternativa, porque nunca passo o que eu tenho que passar e a pessoa nunca aprende assim com 1 hora de aula. Mas, porque sempre falta um pouquinho. Mas é muito interessante trabalhar comunicação alternativa, estudar sobre comunicação alternativa e outra coisa, começar a usar, gente. Não tem essa de que eu vou estar usando errado, eu vou estar usando certo, e tem que começar desse começo que a Cláudia falou. Não existe isso. O começo são vocês que fazem, tá? Vocês que começam a usar, vocês que produzem o material e vocês que vão na cabeçada mesmo. Deu certo, não deu certo? É assim, não é assim? A gente vai na cara e na coragem, vai tentando fazer. Se tiver errado, o máximo que vai acontecer é que você não vai conseguir usar, porque o aluno não vai aceitar o uso, e não tem o errado, né? Às vezes a gente acha que tem que ter um certo ou um errado, e não tem isso. Comigo funcionou assim, com ela pode funcionar desse jeito. E por conta do aluno, por causa do professor, por causa da relação estabelecida, aí o que vai fazer a diferença é a gente ir sempre pesquisando, né? O professor pesquisador, deu certo ou não deu certo? Por que será que não deu certo? Vamos tentar de novo? Vamos tentar outra vez? Vamos fazer com outro jeito? Depois de uma outra aula? Vamos ver como é que a gente consegue. Então, eu acho que, assim, a comunicação alternativa tem que ser na prática mesmo, no dia a dia. Esse blá, 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 às vezes, de ficar lendo para começar a aprender, às vezes a gente nunca vai começar a aprender. Então, a gente precisa ir no nosso dia a dia. Eu falei demais, mas eu acho que é isso. Ai, tá muito luz, é por causa do sol aqui. Deixa eu vir para cá. Cláudia, nós tivemos no nosso chat aqui muitos agradecimentos, muitos, assim, foram parabéns a você, ao Henrique,
por trazer essa temática, né? Quão enriquecedor foi essa live para quem está lá dentro da escola, para a gente que atua lá junto às crianças, né? E nós que temos todas as nossas ansiedades, angústias, né? E que queremos auxiliar no desenvolvimento de cada aluno nosso. Então, assim, eu quero te agradecer ao Henrique por essa oportunidade. Você trouxe uma fala muito rica, né? Com as experiências, com seus exemplos. Então, assim, nos aproximou, né? Dessa parte científica que às vezes está tão distante, a gente observa a ciência tão distante, né, da nossa sala de aula, e não, ela está muito próxima da gente, muito próxima das crianças. Então, assim, só tenho a agradecer e repassar a você todos os elogios da nossa rede, a sua fala, a sua explanação. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, desculpa qualquer coisa aí. E boa sorte para vocês, comecem a usar. Me deem o retorno, que eu gosto de saber. E depois a gente pode combinar com o Henrique, com você também, uma outra live, um outro momento, né, de estudo, para a gente estar aprendendo com você sobre a comunicação alternativa. Algumas professoras colocaram aqui, então a gente tem esse interesse, e se você puder, a gente combina um próximo encontro. Certo, claro, com certeza. Então, mesmo porque, né, nessas formações, o curso do PEX adaptado, né, e o uso dele em sala de aula já estava previsto, né, então já ia também convidar a Cláudia para ela, a disponibilidade dela também participar de outros encontros aí comigo. Então, vai ser ótimo. Que bom, Henrique, obrigada.